Olá, boa noite, bem-vindos à nossa jornada de oração. Hoje é 4... Olha, esqueci-me. Hoje é Sexo Tanana do Catano. Olha que eu já estou em direto. Hoje era a 400 e quantas? Não estou... 23? Ou 4? 23? 4. Olha, hoje é 424. Não é? Olá, Daniel Trepado. Dete Margarida, estás bem? Ou estás com o Covid? José Almeida, como estás? Mónica Gomes, vocês hoje nem querem vir para o direto. Já sabem alguma coisa das eleições? Eu não sei nada. Cláudia Fico, como estás? Alzira Santos. Graziela Calado. Quem é que vai à frente, Graziela? Helena Martins. 423. Hoje. Tens a certeza, Daniela? Olha, eu é que estive a mudar e não sei. Cátia, quem é que vai à frente nas eleições? Esse sujeito ainda não me apanhou. Ai, está bem, ainda bem. Clara Fonseca. Maria Edith. Estrofina Moras. José Almeida, mais ou menos. Está a ganhar o PS com praticamente maioria absoluta. Oh, Daniel, tu deves estar bêbado. Cici Santos diz que é 420. Clara Fonseca, PS. Teresa Neto. O PS supostamente será a maioria absoluta. Ai, meu Deus, eu nem estou a ver bem. Pronto, temos que... Não pode ser. Prontos. Silvia Ferreira. Veja a televisão. Se não vi até aqui, vou ver lá agora. Vou parar o direto para ir ver a televisão. Está descansado que vou mesmo. Olha, até a Alzira Santos a dizer-me que o PS... Então, mas o que é que os outros partidos andaram a fazer? Ai, que disparate. Eu vi logo que andavam-se todos a portar mal. Mário Henriques, olá, boa noite. Túlia Veloso, beijinhos. Pronto, se o PS vai à frente, olha, vamos ter outra vez um novo... Zé Gabriel, olá, boa noite, tudo bom? Um forte abraço. Francisco Santos, um abraço de luz. Ah, está bem, Daniel. Para ver as desgraças também não vale a pena ligar. Então, e que é que... Até já me custa falar. É que vocês escusam-se estar a rir. Que se o PS tiver a maioria absoluta, isto não vai ser bom para ninguém. Mas para ninguém mesmo, digam o que disser. E depois nós veremos. Quantas freguesias faltam contar? Mas quantas freguesias faltam? O Chega em terceiro. Não me faltava mais nada. Vocês têm até ao fim dos votos para mudar isso tudo. Lá que o PS vá, mas pelo menos o terceiro lugar não pode ser esse partido que está em terceiro. Tem que ser outro. Isso é que não. Embora eu não tenha nada contra nenhum. Sou a favor de todos. Mas... Prontos. Vocês escolheram todos muito mal, digo-vos já. Mónica Gomes disse 63. 63 o quê? Ai, meu Deus. Um abraço também, Bani Amaral. Bem, temos que ajudar os nossos... Cici Santos, acontece que alguém votou neles, não é? Quantas freguesias por apurar? 63? Não.
Já contaram as freguesias todas, só falta 63. Então, mas são freguesias grandes ou pequenas? Só falta 63 freguesias. São grandes. Se forem grandes, não sei. Na minha opinião, não havia uma boa escolha. Nenhum deles vai fazer milagres, diz a Dete. A Dete diz que, na opinião dela, não havia uma boa escolha. Nenhum deles ia fazer milagres. Primeiro PS, segundo PSD, terceira Chega. E só faltam 63 freguesias por apurar. Mas essas 63 são grandes ou são freguesias de Lisboa, do Porto, ou são freguesias aí? E a Dete tem toda a razão. Olha, estão a dizer que a Dete tem toda a razão. Está tudo bem, Andreia Monteiro? Não, não está. Pronto, mas eu estou contigo. Mas também tinha que ser. António Luís, um abraço de luz. São as grandes que faltam. Ah, são as grandes que faltam. Já estava a ficar muito desanimado. Pronto, já estou a ficar mais animadinho. Olha, a Maria Coutinho concorda com a Dete também. Boa noite, Anselmo. São as grandes que faltam. Então, está bem. Pois é. Então, quer dizer que foram todos... Ah, falta uma coisa. Já que vocês estão a ver isso... Nada, Fátima. A Fátima Marques faz anos hoje. Acho que foi hoje ou ontem, mas acho que é hoje. Marlene Cordeiro, boa noite. Já agora a abstenção está em quanto? Para eu saber. Eu sei as notícias por vocês, não sei se vocês sabem. Pois tinha, Andreia. Isso tinha. É sempre chato, mas olha, todos nós temos. Fiz ontem, pois foi. Foi ontem que ela fez anos. E não foi muito. Não fez muitos anos. A abstenção baixou, mas está em quanto? 30%. Baixa era se tivesse 30% a 32% de abstenção. Se tiver mais de 40% já não é baixa. Eu sempre disse que mais valia não terem feito as eleições. Mas, porque atrasaram o andamento do país, não tomaram conta de uma data de coisas, e agora até começarem a tomar conta vai ser um sarilho. Acho que para isto tudo mudar, primeiro devemos mudar nós. As nossas relações com o outro, não ser meio mundo a tentar lixar o outro meio. Depois de mudarmos nós, é que o país pode mudar. Mas é a minha opinião. Diz a Dete. 42% é muito. Se ficar 32% é que era uma abstenção baixa. 30 a 32% sempre. Mais do que isso não é abstenção baixa. 42% é muito mesmo. Isso é um problema. Eu percebi que sim, que houve Cici Santos. Houve um problema na generalidade com os votos de estrangeiro. A Fátima Marques, como não fez muitos anos, fez poucos anos, está toda contente, mas já se considera velha. Então, com a idade dela velha, o que é que hão de dizer os outros? Pois, a Dete está à frentex. A minha filha está à frente. Sim, senhor António Luís, fizeste muito bem. E a Fátima fica muito satisfeita porque sabe que as pessoas não sabiam que ela fazia anos, mas agora já sabe. Mas a Fátima considera-se velha com a idade que tem, não sei o que é que os outros mais velhos hão de ser. Então, são velhotes.
Então aqui a minha frufru, coitada, essa já não é velhota, essa é a idosa, mais idosa e mais idosa. Ela até se está a rir. Mas ao mandarem os parabéns à Fátima, ao menos manda-lhe um abraço. Os parabéns significam um abraço para ela se sentir forte, saudável, porque ela iniciou o ano dela. Um bom ano, Fátima, já agora. Iniciou o ciclo, o novo ciclo de um novo ano para ela. Costa espera que todos os partidos concluam. Olha, apareceu-me aqui uma notícia agora, vês? Também estar a fazer direto e aparecer assim uma notícia logo. Costa, mas não consegui ler tudo porque estou em direto com vocês. Vamos iniciar a semana, já acabou o ato eleitoral, é só ver agora quem nos vai governar. Pelo que vocês viram, vai-nos governar as mesmas pessoas, mais ou menos, pronto, não é? Temos que orar por elas, para elas terem mais juízo e fazerem as coisas melhor, não é fingirem que fazem, é fazer mesmo as coisas melhor, porque senão nós vamos ter muitos problemas. Mas também que fique aqui escrito que se as coisas não estiverem a ser bem feitas, nós não vamos estar 4 anos com este governo. Este governo vai cair e aí é que haverá umas eleições a sérias. Mas para isso precisam de alguns partidos mudarem de líderes. Porque a questão foi, alguns partidos foram muito gananciosos e não quiseram, teimosamente, não quiseram mudar de líderes. E esses partidos estavam com maus líderes e foi graças a esses maus líderes que eu já calculava que o PS tivesse uma vitória, não a maioria absoluta, mas que tivesse uma vitória. Porque não havendo bons líderes, evidentemente que as pessoas escolhem aqueles que já conhecem. Portanto, os partidos têm que começar a reformular-se, têm que ver o que defendem e os partidos têm que cumprir aquilo que defendem. Já basta o partido anterior do governo e o que está e que vai continuar não cumpre o que está nos seus estatutos e nos seus regulamentos. Porque um partido, quando é formado ou uma associação, tem que ter uns estatutos e uns regulamentos onde realmente dizem, afirmam, e o partido é feito nessa condição, desses estatutos e regulamentos, as defesas principais o que têm que defender para o país. E o que tem acontecido é que os nossos partidos portugueses não, de modo algum na maioria, não cumprem o que têm nos seus estatutos, nos seus regulamentos, na sua Constituição. E esta vitória deve-se a isso mesmo, porque alguns partidos deveriam ter mudado de líderes e deixar outros líderes mais que não tivessem tão viciados, mas eu em Leiria já sabia que o Chega ia pôr um deputado pelas eleições anteriores. Não tivessem cuidado, mas não quer dizer que vai resolver algum problema. O problema é que o Chega é realmente um partido que é muito bonito e as pessoas gostam porque ele fala muito, mas se ele estivesse no poder nós estaríamos muito mal. Mas é o Chega, portanto. Então, eles têm que cumprir, tanto que os regulamentos e os estatutos do Chega não são constitucionais. Não são, dentro da Constituição, há muitas coisas que eles não respeitam e que tiveram que mudar. Portanto, e o mal todo foi os partidos não mudarem de líderes. Se os partidos maiores têm mudado de líderes para líderes com competência, para líderes mais humanos, para líderes com uma maior consciência, tenho a certeza que isto não acontecia assim. Portanto, agora os partidos têm que se lembrar e os militantes dos partidos de olhar bem para isto e eles começarem a exigir e começarem a pôr líderes nos seus partidos que sejam líderes, que sejam competentes, líderes
que não sejam líderes porque querem ser líderes, porque só que se querem mostrar, porque só querem, porque têm a mania que sabem tudo, porque um líder não tem que saber a mania que sabe tudo, um líder tem que saber rodear de boas pessoas. Um bom presidente não tem que saber tudo, tem que saber rodear de boas pessoas. Um bom primeiro-ministro não tem que saber tudo, tem que saber rodear de boas pessoas, pessoas competentes. Não é rodear-se do primo, dos desconhecidos, dos amigos. Todo o partido que faz isso tem sempre um mau fim. Nós estamos a ver, por exemplo, o CDS antigamente era tão importante e por causa das lideranças do CDS não serem lideranças realmente com força, o CDS está a perder toda a força, está a descer muito, não sei como está, não sei qual é a posição, mas prevejo que seja uma posição baixa mesmo, e isso foi tudo uma questão de líderes. Do PSD também foi uma questão de líderes, quando o PSD for um partido que se divide e for um partido que seja aos amigos, dizendo mesmo, não é amigos nenhuns, mas vê-se pela forma, vê-se pelo conteúdo, vê-se pela maneira como eles têm. Claro que nós não vamos ter um PPD-PSD como no tempo do Sá Carneiro, isso é que não vamos ter, não é? E as pessoas às vezes desrespeitam aqueles que construíram os próprios partidos e os seus ideais. E aqueles que construíram os partidos tinham ideais na altura muito bons, alguns partidos não, mas houve outros partidos que tinham muito bons ideais para Portugal. Infelizmente, nós passamos, ser-se político não é ser-se político como se é em Portugal. Ser-se político e deve dizer só para político quem tem um espírito humanitário, quem tem um espírito de interajuda, quem tem consciência, mas consciência real da realidade e dos problemas da sociedade. Quem não tem essa consciência não deve ser líder de coisíssima alguma, porque não tem competências e julga que tudo é fácil. E as coisas não são fáceis. É preciso nós estarmos sempre atentos aos problemas da comunidade, aos problemas das pessoas, aos problemas sociais. É preciso estarmos atentos à mudança, à evolução da sociedade. As pessoas esquecem-se que a sociedade vai evoluindo. É preciso estarmos atentos às influências do exterior para o interior, e é preciso, não podemos, no nosso tempo, estou a falar no nosso mesmo, e naqueles que são mais velhos que eu, nos nossos tempos, nós não tínhamos tanta informação, não tínhamos tanto conhecimento, não havia tantas mudanças rápidas como há agora. Agora há mudanças muito rápidas e as pessoas, e nesse meu tempo havia coisas que socialmente não eram aceitos, acontecimentos que não eram aceitos e que agora fazem parte, quer queiramos, quer não, da nossa sociedade, e não podemos estar a discriminar as pessoas, não podemos estar de forma alguma a querer governar só uma parte de Portugal. Por exemplo, o Partido Socialista sempre só governou uma parte de Portugal e ele vai ganhando. Porquê? Porque ele vai satisfazendo, mesmo de uma maneira falsa, vai satisfazendo as necessidades das pessoas. Por isso não é novidade nenhuma, nem nunca poderá ser que o Partido Socialista possa ganhar sempre as eleições como tem ganho até agora, depois do que aconteceu. O Partido Socialista fez em 2010, naquele período em que o socrático, em que Sócrates governou, depois do que o Partido Socialista fez aí, as pessoas esqueceram-se e meteram para a frente, porque os líderes dos outros partidos foram parvos, foram pessoas que não tinham capacidade e não tiveram capacidade para mostrar. Porque o que estamos a passar em Portugal, e que não se nota agora, nota-se daqui a 2 ou 3 anos, é que estamos a passar uma altura como passámos no tempo de Socrática, de outra forma, mas a essência é igual. Se ele ganha, ele vai continuar com essa altura, com essa atitude. Se ele vai ficar com essa atitude,
Portugal, daqui a 3, 4 anos, vai entrar outra vez, nunca mais saímos da crise, e vai entrar outra vez numa grande crise, e aí não temos a ajuda externa, só vamos ter a ajuda porque estamos ligados à União Europeia, mas também é verdade que nos estatutos, nas regras e nos tratados europeus também está lá quando um país começa a ser como o nosso está a ser, que são eles que começam a tomar a atitude perante aquele partido. Portanto, nós um dia destes sujeitamos a que tenhamos um governo só de gestão e o governo verdadeiro seja um governo em Bruxelas, não de portugueses, mas da União Europeia. Será melhor, será pior, não o sei, mas que não trará boas coisas para nós, não trará. Nós temos que criar trabalho, temos que criar emprego, nós já vimos que há muitas modernices que não vale a pena nós termos, porque a nossa mentalidade não está a par dessas modernices. Os mais jovens estão ainda muito, só os filhos daqueles que estão na política é que estão mais abertos, e muitas vezes as pessoas pensam que os mais jovens estão mais abertos, mas só aqueles que estão ou que são amigos políticos que estão mais abertos. Os mais jovens ainda não estão naquela do conhecimento múltiplo, do trabalhador múltiplo, portanto, em que sabem rodopiar por várias coisas. Teoricamente está em Portugal, mas na prática não está, mas está na prática noutros países. É por isso que há muitas lutas noutros países mais sérias, mais honrosas, lutas que levam a bons resultados. Então, o que é preciso é que nós façamos alguma coisa de modo a que nós passamos a ser cidadãos mais ativos, cidadãos mais interessados, se eu estiver a dizer mal, desculpem, cidadãos mais interessados, mais ativos, com opinião, com espírito crítico. É preciso falar quando devemos falar, calar-nos quando devemos calar-nos, para nos dar tempo a obter melhor conhecimento e melhor verdade. É preciso nós não darmos tanto crédito à comunicação social, que é o que controla isto tudo. Ainda hoje eu li da parte da tarde num grupo qualquer que as eleições eram uma farsa e, na verdade, acaba por dar uma má imagem. Podemos dizer, mas é só 100 ou 200 ou 300 pessoas, não interessa. Basta uma pessoa para fazer a diferença, basta um voto para ganhar, basta um voto para perder e basta uma pessoa para fazer a diferença. Dar-se essa ideia, e às vezes é o que se dá, que o ato eleitoral não é um ato eleitoral justo, correto, não é um ato eleitoral que esteja de acordo com a evolução que estamos, para as pessoas ficarem com a ideia até que se faz muitas trafolhices e que faz muitas coisas nos votos. Porque isso é transmitido muitas vezes até pela comunicação social, é transmitido muitas vezes por acontecimentos dos próprios partidos, ou seja, por ações dos próprios partidos, é transmitido pela comunicação social. E nós não devemos dar muito crédito, porque é assim. Existe aquela história do lobo, em que o neto vai com o avô e vêm dois lobos a lutar, muito fortemente, e são dois lobos, e o neto pergunta quem é que vai ganhar, e ele diz que a vida, que nós somos como dois lobos. Somos o lobo bom e o lobo mau. E o lobo que ganha dentro de nós é aquele que nós melhor alimentarmos. E a verdade é que nós temos alimentado o lobo errado, quer a nível interno, quer a nível externo. E nós precisamos, sem sombra de dúvidas, de lutar, de indignarmos, de não sermos tão submissos. A submissão traz a ditadura, a submissão traz as extremas e a submissão traz a escravidão. E nós temos que começar, e nunca é tarde para se começar, a não ser tão submissos, porque os nossos políticos estão sempre a contar com a nossa submissão.
Nós, para os nossos políticos, somos pessoas que não temos espírito crítico, somos pessoas muitas vezes que somos consideradas burras, somos pessoas que temos que fazer o que eles mandam, não é o que está de acordo com a nossa vivência, tanto que a maior parte de nós trabalha para os sustentar, e eles sabem disso, para os sustentar e para eles terem grandes vidas. Eles sabem disso, eles precisam de nós, então há que lhe cortar as vasas, porque eles são responsáveis neste momento pela forma como Portugal está a viver. Nós, 2022, desde 2000 já não era para estarmos a viver desta forma, era para estarmos já um país muito mais evoluído, muito mais instruído. Não é de a escolaridade, disse mal, mas vocês desculpem, não é por causa de terem mais escolaridade ou menos escolaridade, mas por terem valores morais, que realmente, crenças positivas, que realmente nos levariam a fazer uma mudança na própria sociedade. Mas como eles nos passam um papel de estupidez e de burrice, e que nós temos que ser submissos, eles conseguem sempre, acabam eles por conseguir sempre aquilo que querem. E estas eleições é o espelho exato daquilo. Não vale a pena nós estarmos a pôr desculpas, mas ele fez bem, ou ele fez mal, ou ele fez... Ele não fez nada, ele aproveitou-se de um governo anterior, que pôs impostos, porque teve que pôr, porque estávamos em crise, e ele, na sua mandatura, ele não retirou até hoje esses impostos extraordinários, que a Constituição prevê esses impostos extraordinários em tempo de crise, em tempo, se nós estivermos a ir para uma bancarrota, e aí sim. Mas diz a Constituição da República Portuguesa que esses impostos podem ser metidos, portanto podem-se pôr no ativo, mas extraordinariamente e pelo menor tempo possível. E nós temos impostos que são impostos que foram postos pela situação económica em que nós nos encontramos, e esses impostos já deveriam ter sido retirados, e pelo contrário, não foram retirados, como foram aumentados. Para eles manterem novamente o governo em ação, eles vão ter que aumentar mais impostos. Eles aumentaram o ordenado mínimo, mas aumentaram outras coisas, e vocês, quando forem a ver a vossa carteira, vocês estão na mesma, com o ordenado mínimo. Portanto, de uma maneira prática de dizer, estão na mesma maneira com o ordenado mínimo que estavam, porque eles vão buscar nos impostos. Há muitos impostos, não justifica um país de 10 milhões de habitantes pagar-se tantos impostos. Depois, uns pagam muitos impostos, outros não pagam impostos, que são aqueles que são as grandes empresas que vêm para cá trabalhar. Está bem que dão mão de obra para nós podermos trabalhar, mas também não têm o respeito humano, lá está, quando todas as benesses são conseguidas deles, eles depois vão-se embora e deixam os desempregados. Houve muitas parcerias público-privadas que foram feitas por simples conveniência, e o governo não consegue, nenhum governo consegue destruir essas parcerias públicas ou privadas, onde vai muito dinheiro dos impostos, e depois a nível dos bons hospitais nós não os temos, a nível de bons centros de saúde nós não os temos, a nível de bons médicos nós não os temos, a nível de bons professores nós não os temos. Portanto, a saúde, a educação e a cultura, nós acabamos por estar muito pobre nessa área. E essa é a área basilar para a construção de uma sociedade equilibrada, mais justa e mais equitativa. Portanto, eu disse mal, mas vocês já sabem que eu tenho dislexia. E, sendo assim, isso ainda não está a acontecer. Então, o que é que vai acontecer? A continuarmos assim, um dia destes, as pessoas vão se chatear, vão ficar fartas e começam a porrada umas com as outras. E aí, então, terá que haver mesmo uma mudança. E não gostaria eu de assistir a uma coisa dessas, mas não dou muito tempo para que isso aconteça.
Porque numa casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Numa casa onde não há amor, sentimento e emoções, todos se zangam e ninguém tem razão. Num país, quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhe vem. Portanto, os ditados populares, mais uma vez, a serem um pilar para a nossa compreensão e para o nosso entendimento. Então, aí nós temos que fazer alguma coisa. Que sejamos, na verdade, cidadãos ativos. Não é preciso pertencer a partido nenhum, não é preciso ter um partido, é preciso ter consciência, espírito crítico, ser-se honesto, ter-se uma mente bastante aberta, ser-se isento, completamente isento. Nem é contra isto, nem é contra aquilo, nem é contra aquele outro. Isto está a prejudicar a sociedade, tem que se resolver. Isto é uma benesse para a sociedade, tem que se resolver no sentido positivo. Tem que haver essas transformações para realmente haver uma cultura equilibrada e aí garantidamente já as pessoas não têm margem de manobras para nos considerar ignorantes, para nos considerar analfabetos e para nos considerarem escravos e para nos considerarem inúteis, que é o que estes políticos têm feito connosco. E seja qual o partido político, não defendo nenhum deles, porque todos eles têm a mesma base. O interesse, o compadrio, a amizade, o favor, todos eles têm a mesma base. Por isso é que vocês veem sempre também na Assembleia da República sempre os mesmos deputados. Ora, quando um partido põe sempre os mesmos deputados, não dá a possibilidade de outras pessoas serem deputadas, quer dizer que é o compadrio que está a funcionar. Isso acontece em todos os partidos. Portanto, eu acho que são horas de nós cuidarmos da nossa sociedade para podermos ter força, coragem, determinação para também cuidarmos o nosso estado de espírito, o nosso estado emocional e o nosso estado de graça, para termos muitos mais momentos de felicidade e muito mais momentos de sucesso e de abundância. Portanto, na minha reflexão de hoje é uma preocupação, porque vê-se que o espírito de mudança ainda não está implantado em Portugal, que as mudanças que se dão são mudanças de telhados de casa, não das estruturas da casa, não da estrutura e não do princípio basilar, que é os alicerces, que é aquelas traves do meio enterradas na terra que vão segurar a casa. Portanto, vê-se que realmente todos querem começar uma casa pelo telhado e não começar a casa pelas suas fundações. E um dia vem um terremoto, um tremor de terra, vem um tsunami e acaba por deitar as casas todas ao chão. Significa que seja casas físicas, seja o nosso corpo, seja a nossa vida. E isso é que é triste, porque nessa altura nós não teremos dinheiro, nem o país terá dinheiro e terá que se entregar depois nas mãos de outros países para conseguir sair da situação horrorosa, pois que nessa altura nos vamos encontrar. É por isso que antes que isso aconteça, acho que todos nós devemos lutar e devemos ser pessoas de bem e termos consciência, lutar por ter uma vida melhor e que as circunstâncias da vida sejam provocadas pela própria vida e nunca pelos homens ou mulheres que estão nos governos ou nos partidos. Porque nós não temos tido circunstâncias preparadas pela própria vida, mas temos tido circunstâncias preparadas por outros homens e outras mulheres que têm o poder e que fazem do poder e agem com o poder como entendem. A arrogância, a prepotência, e eu não ouvi os debates, mas energeticamente fui sentindo aqui e ali, a arrogância, a prepotência, a insensatez, a loucura,
a vaidade, a presunção foi o pilar destas eleições. E, portanto, evidentemente que, sendo este o pilar, o resultado teria que ser este, e este resultado não vai satisfazer ninguém, porque se satisfizesse, e se fosse bom, o próprio partido que estava no governo à altura não fazia com que o orçamento e os outros que estavam ligados a ele com que o orçamento geral do Estado não passasse. Eles só precisavam de mudar meia dúzia de coisas. O orçamento de Estado tinha passado e eles tinham continuado lá, até ao fim da sua legislatura, tinham continuado lá, mas eles preferiam porque foram com a ganância e com sede ao pote para terem uma maioria absoluta ou uma maioria que lhes desse uma certa estabilidade, de modo a que eles pudessem fazer o que entendessem. E isto tudo, à razão disso, vem o dinheiro que temos que receber da União Europeia por causa da pandemia. Foi por isso que muitas pessoas não tiveram os seus familiares com um funeral digno, com um enterro digno e com um despedir digno. Porque a partir de determinada altura era mais fácil toda a gente ter morrido de Covid, e era bom toda a gente morrer de Covid. Quanto mais morressem de Covid, mais subsídio Portugal teria. Mais subsídios aos hospitais teriam. Portanto, aí também os médicos foram de uma irresponsabilidade muito grande, porque a maior parte das pessoas que morreu não foi de Covid, e, portanto, começaram a fazer, que foi bom para as funerárias, que nunca ganharam tanto dinheiro, começaram então a fazer os funerais, a não deixar os filhos despedirem-se dos pais, os pais despedirem-se dos filhos, dos irmãos, a não deixarem fazer as pessoas o seu luto. É por isso que hoje encontramos mais pessoas com depressão, com angústia, com tristeza, porque na sua essência está lá essa falta que faz quando nós sabemos, quando velamos, quando estamos conscientes da morte do nosso ente querido e quando temos tempo de aceitar. E ali tivemos períodos muito negros que vai-se refletir na saúde mental, e já se está a refletir na saúde mental de muitos de nós. E essas coisas o Estado, os políticos não querem saber, e essas coisas, quer queiramos, quer não, fazem tremer de alguma forma a nossa essência, a nossa espiritualidade e a nossa humanidade. Por isso, penso que haveria muitas coisas que, sem ser precisas televisões, e nós tendo esse conhecimento e tendo essa sensibilidade que é preciso, nós percebemos perfeitamente que há muita coisa que está errada, que vai continuar errada, que vai piorar um pouco mais, e não se agoira um bom tempo. E é por isso que eu digo, este partido, estas eleições foram um embuste, não porque alguém foi lá votar 3 vezes ou 4, ou que puseram os votos dos mortos, como isso aconteceu no passado muitas vezes, e uns votaram pelos outros. Mas foi um embuste, foi uma falsidade, no sentido de que se era para ficar a mesma pessoa a governar, então tinham continuado a governar e não tínhamos ido para eleições. Porque este período que fomos para eleições, o governo ficou em gestão, só geriu e não se responsabilizou, e não é responsabilizado por nada, por mais dinheiro que houve desviado, por mais coisas, pelos números errados que deram, pelas informações que deram sobre a pandemia, nunca serão responsáveis, porque tiveram em período de gestão. Então, o que acontece? Era para lá ficar os mesmos, então não havia eleições e continuavam a governar até às próximas eleições. Nas próximas eleições nós veríamos, porque alguns partidos certamente iriam ter um pouco mais de juízo. Quanto aos partidos novos que aparecem, eles vão seguir a linha dos partidos velhos. Podem florear as coisas. Às vezes, quando estivermos revoltados, podem ir a favor da nossa revolta, mas também não são grandes para nos ajudar, porque nós lemos os estatutos deles,
os regulamentos deles, a Constituição deles e já estão enviesadas. Além de mais, vimos os congressos deles, que são sempre enviesados. Não é preciso ser-se muito inteligente, mas nós até somos todos. Não é preciso ser-se muito burro, mas nós até somos, para percebermos que é realmente a sede ao pote, a sede ao poder, e ninguém está-se a preocupar com o bem comum. Estão-se a preocupar com o seu próprio bem e com o bem dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus conhecidos, de pessoas a quem devem favores, de outras pessoas que depois ficam-lhes a dever favores e os mantêm. E é nesta governação que nós estamos há alguns anos em Portugal. O que nos tem mostrado a história só tem feito Portugal perder-se. Perder-se. Por isso é que muita gente teve que ir trabalhar para fora, teve que deixar os seus familiares, tiveram que emigrar, e isso não se justificava se as pessoas tivessem feito desde o 25 de Abril tivessem tido uma postura e tivessem tido uma ação mais positiva, uma ação mais equilibrada, uma ação mais justa para com todo o povo. E pronto, nada mais tenho a dizer. Parabéns aos vencidos, parabéns aos vencedores, porque se é para ficarmos na mesma, acho que foi uma perca de tempo, foi gastar dinheiro, foi perca de tempo, foi tudo. Se foi para ficar na mesma, foi realmente, vê-se mesmo que é a ganância das pessoas que está, e portanto as pessoas, se continuam assim, isso tem as suas consequências na sua vida individual, e portanto, com certeza, não é que eu quisesse, especialmente eu não queria que fosse o partido A, B, C, D que ganhasse, eu queria apenas que existisse uma mudança positiva, e esta não é certamente a mudança positiva que eu estava à espera. Pronto, temos pena. É assim a vida. Pronto, e vamos para a oração. Vocês vão iniciar a semana. A Fátima Marques mandou aqui. Não é só em Portugal, aqui na Suíça, os médicos recebem dinheiro para o teste, e bom dinheiro. Não é pouco, tudo um negócio. Só para dizer, quando temos problemas fora de Portugal, ninguém nos ajuda. Só esperam as divisas dos imigrantes. Uma vergonha. Está a dar todos os dias diretos de uma portuguesa que está a reivindicar o quê? Está a reivindicar o seu direito de cidadã, e ninguém faz nada cá nem de Portugal. Pronto. É natural que os nossos países, os nossos consulados, como são da mesma cor política, que realmente se preocupem mais com aqueles que conhecem do que com aqueles que não conhecem. Portanto, isso vai ao de encontro àquilo que eu disse e que estava a falar. Infelizmente, vai. Pronto. Bem, mas hoje ficamos por aqui. Quero que todos iniciem uma semana boa. Amanhã não faço jornada de oração, faço de outra maneira, não faço convosco. Não faço jornada de oração, e eu vou voltar. Então, vou voltar na terça-feira, está bem? Então vamos para a nossa jornada de oração, que já falei muitos disparates, muitas coisas. Agora vamos fazer alguma coisa. Eu penso que não tenha sido disparates, mas de todo o modo posso dizer isso. Pronto. Então, vamos para a nossa oração. Em primeiro lugar, bons mentores espirituais, queridos amigos espirituais, conduzi todos aqueles nossos irmãos e as nossas irmãs que desencarnaram de alguma forma e que têm que regressar à pátria espiritual. Também, de alguma forma, vós, amigos espirituais e mentores espirituais, anjos da guarda de todos os homens, mulheres e crianças, intuí a nossa nação, o nosso país, em que nós temos um trabalho a fazer muito grande, o nosso país, aqueles que estão governando o nosso país, aqueles que de alguma forma fazem parte de cargos públicos, de cargos políticos, de qualquer tipo de cargo que tenha influência no desenvolvimento da coletividade e no desenvolvimento da sociedade, para que todos eles sejam levados também
de uma forma subtil à pátria espiritual e lá possam realmente ser esclarecidos e conversarem sobre as coisas da Terra e possam trazer então para a Terra uma melhor postura, um melhor entendimento para que a nossa vida de todos nós, os portugueses, comece a correr um pouco melhor e para que nós tenhamos a coragem e a audácia de fazer as nossas transformações em prol da sociedade e em prol de nós próprios, pois é dando que se recebe e é também trabalhando que se vai ganhando não só valores materiais que são importantes, mas ganhando também experiência, maturidade, para não ficarmos tão parados, tão inativos e para sermos realmente pessoas de bem, mas de bem no sentido de podermos criar alguma revolução positiva, um andamento, porque só assim, nesta dualidade entre uma determinada paz e uma determinada guerra, é que encontramos o equilíbrio das nações. Neste momento também as nossas orações vão conjuntamente para o lado da Rússia, para que não se insete neste momento uma guerra a nível de países por causa de territórios. Também lançamos um apelo a Israel para que pare definitivamente, por causa dos territórios, essas guerras às vezes que tiram vidas de crianças, às vezes não, quase sempre, perdoem, tiram vidas de crianças, tiram vidas de jovens, tiram vidas de mulheres e tiram vidas de homens que ainda poderiam viver muitos, e também para aqueles líderes que são mais extremistas, como o caso das Américas do Sul, para que realmente as pessoas, aqueles de lá, possam ter mais coragem, melhor qualidade de vida, e também para as Áfricas e para os países árabes e principalmente para a Ásia, para que realmente possam todos ter realmente um toque da espiritualidade. E eles têm a sua própria espiritualidade, mas vós fazeis próprios, porque no fundo a espiritualidade acaba por ser só uma, para que o fanatismo acabe entre as nações, entre os homens, as mulheres, e para que haja um maior entendimento nas palavras da democracia, da liberdade, dos direitos adquiridos e dos deveres também, cada um tem, adquiridos ao longo do tempo, e para que se dê grandes e profundas transformações, para que se acabe com a pandemia, para voltarmos a ter uma vida não como a que tínhamos, mas uma vida melhor do que aquela que tínhamos. Não esquecendo aqueles que estão no hospital doentes, em suas casas, aqueles que estão de alguma forma envolvidos com o Covid, aqueles que estão mais abandonados, aqueles que estão solitários, e não esquecendo aqueles que têm a sua saúde mental em baixo, não nos podemos esquecer deles, e não esquecendo também de todos os grupos que se unem em oração para que façam o seu melhor, tenham a sua maior força, a sua maior coragem. Esta é a petição que nós lançamos ao universo, esta é a nossa intenção de oração, de jornada de oração no dia de hoje, e esta é a nossa convicção e a nossa esperança e o nosso amor em ação. Nós vos agradecemos de todo o nosso coração e vos agradecemos ao facto de podermos comunicar-nos, de podermos sentir-nos abraçados e acompanhados por vós. Nós vos agradecemos à energia de toda a energia, ao amor de todo o amor, à essência de toda a essência, à luz de toda a luz. Nós vos agradecemos o universo e vos agradecemos a vós, elementos da natureza, que nos mantéis vivos aqui e nas condições de nós conseguirmos a nossa própria transformação e conseguirmos atingir os nossos objetivos. A nossa imensa gratidão para todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças, quer aqueles que já passaram por esta terra, quer aqueles que estão passando por esta terra e quer aqueles que têm de vir a esta terra.
e que os homens que com intenções malévolas fazem as coisas para perturbarem e para tirarem a liberdade de cada um de nós, que esses próprios homens sejam chamados à atenção e que realmente a lei da causa e do efeito se faça sentir nesses próprios homens, para que o mundo acalme um pouco, para não entrar numa destruição plena, porque não é esse o objetivo, não é essa a ideia, nem será da vossa parte e da nossa parte, muitos de nós também não é. Por isso nós vos agradecemos e queremos nesta noite dedicar esta expressão máxima da nossa preocupação, analisando os factos por si só, que é o bastante para nos sentirmos preocupados. E gostaríamos de alguma forma de ver corretamente quais os passos que temos que dar para conseguirmos harmonizar e equilibrar o nosso país, a nossa cidade, a nossa vila, a nossa aldeia, a nossa nação, e para que os outros possam conciliar e equilibrar os seus países em todos os continentes, que homens e mulheres abençoados possam fazer essa luta e possam realmente se encontrar. Bem-haja a vós, espiritualidade superior, e a vós, amigos espirituais, pelo vosso amor, pelos vossos afetos e, sobretudo, pela vossa energia e pelo aquilo que nos une aos homens, que é o amor, o tempo e a morte, e para aquilo que nos une a vós, que é o átomo, a todo o universo. A nossa imensa gratidão. Então, até terça-feira, amanhã não venho. Olha, fiquei tão despenteado que horror. Até terça-feira, gosto muito de vocês. Não se esqueçam de se cuidar, tenham cuidado. Lembrem-se que o vírus em si não mata, mas as consequências do vírus ainda estão para vir. Lembrem-se que um grande cientista europeu disse que a pandemia vinha aí, que é a consequência de tudo aquilo que foi feito. Portanto, fortaleçam o vosso corpo, respeitem o vosso corpo. O vosso corpo é a casa do vosso espírito, e fortaleçam a casa do vosso corpo, que é a casa que vós habitais. Tentai sempre harmonizar a vossa vida e, pelo menos, fazer alguma coisa para seres felizes. Bem-haja a todos. Que seja concedido a cada um de vós o que for devido. Que seja concedido a cada um de vós o que for devido. Que vos seja concedido o que vos for devido. Da minha parte, um abraço enorme fraterno, um abraço de luz e o meu amor e a minha gratidão para convosco. Bem-haja a todos. Amor e gratidão, e até terça-feira nos encontramos aqui. Eu estarei, nem que seja sozinho, estarei convosco se vocês estiverem comigo. A minha gratidão pela vossa presença. Uma santa boa noite. Uma santa boa noite não, olha, durmam bem. Que tenham um sono profundo e que tenham um sono REM bem longo, para que fortifiquem o vosso corpo e fortifiquem a vossa alma. Bem-haja a todos. Até... Não estou enganado, não. Até terça-feira, está bem? Bem-haja.